Existem muitas qualidades ruins que uma pessoa pode ter. Imagine um homem que seja um torturador, um assassino, um estuprador, um cínico, um manipulador, um puxa-saco. Bom, se se somar tudo isso, ainda não dá o que foi Laurent Beria, que chefiou o serviço secreto para Stalin durante mais de uma década e mandou para morrer, direta ou indiretamente, milhões de pessoas na União Soviética. Laurent Pavlovich Beria nasceu em 1899 na Geórgia. Na época fazia parte da grande Rússia czarista. Teve uma infância que não daria para imaginar o que ele viraria. Seu pai era um pequeno proprietário de terras, a sua mãe, uma mãe ali presente. Ele tinha boas notas no colégio, tanto que ele conseguiu ser aprovado para fazer engenharia em Baku, no Azerbaijão, que era outra parte da grande Rússia czarista. Em 1915, ele decide entrar para o Partido Bolchevique, que já fazia muitas movimentações na Rússia. Em 1917 acontece o golpe que leva os bolcheviques ao poder. Aqui eu sempre gosto de explicar, porque todo mundo fala da Revolução Russa como tendo acontecido em outubro de 17. Na verdade, a Revolução Russa aconteceu em março de 17, quando as forças de oposição todas se uniram e derrubaram o czar, que abdicou. Foi uma revolução, inclusive, sem sangue, sem mortandade, e criou-se um governo, então, que estabeleceu a república. Em outubro, os bolcheviques perderam uma eleição e aí sim deram um golpe e tomaram o poder para si e excluíram as outras forças do poder. É claro que as outras forças reagiram e começa uma guerra civil terrível na Rússia, que depois se tornaria a União Soviética. O nosso ilustre amigo Beria estava lá em Baku e, claro, participou desse movimento. Ele era do partido bolchevique, mas ele achou que devia botar o pé nas duas canoas e também agia como um contra-espião pro outro lado. Ele acaba sendo denunciado, é preso e é condenado à morte. E só não foi executado por ser traidor dos bolcheviques porque um colega da faculdade dele tinha uma posição de muito destaque e o defendeu e salvou ele da morte. Beria aprendeu a lição e decidiu que nunca mais não estaria perto do poder. E vai se inscrever na Tcheca, que era a polícia secreta já criada pelos bolcheviques. Com a vitória dos bolcheviques e, portanto, assumindo completamente o poder na União Soviética, Beria é enviado para a Geórgia para trabalhar na unidade da Tcheca da Geórgia, aonde ele tinha nascido e, portanto, ele poderia ter mais contatos e fazer seu trabalho de espião melhor. Lá, ele naturalmente vai mostrar suas qualidades e começar a criar uma rede de espiões e de delação. Com a vitória dos bolcheviques, eles criam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que praticamente tinha o mesmo tamanho do Império Russo. Portanto, a Geórgia, Azerbaijão e vários outros países que não eram países, outras nações, passaram a fazer parte dessa União das Repúblicas Soviéticas. Na Geórgia havia um movimento separatista muito forte. Em 1921 explodiu uma revolução que queria fazer da Geórgia um país independente. Foi quando então Beria pôde mostrar o seu talento. Os tanques soviéticos rapidamente acabaram com aquela tentativa de revolução. Mas, superada a tentativa de revolução, Beria, que tinha construído uma rede de informantes, de espiões na Geórgia, pôde perseguir, prender e mandar para a Sibéria ou até executar na própria Geórgia diversos desses nacionalistas. O trabalho do Beria na repressão dessa tentativa de revolta em 1921 faz sucesso e o eleva a chefe da unidade da Tcheca na Geórgia. Em 1924, explode um golpe nacionalista. Muita gente diz que foi o próprio Beria que estimulou os nacionalistas a fazerem esse golpe. Não tem a prova sobre isso, mas é muito suspeito. Por quê? Porque esse golpe é violentamente reprimido pelo Beria, que inclusive vai negociar com alguns dos líderes e propõe a eles que eles baixem as armas para eles fazerem uma pacificação. Os líderes, confiando no Beria, baixam as armas e aí Beria simplesmente manda liquidar, matar todos os líderes. Perseguições, tortura, fuzilamentos, execuções com tiro na nuca, deportações, enfim. Estima-se que 10 mil pessoas foram mortas no período da repressão dessa tentativa de golpe. E dizem, como eu falei, foi instigada pelo próprio Beria. O sucesso dessa carnificina o torna uma figura mais conhecida e ele é convidado pelo líder, o secretário-geral do Partido Comunista na Geórgia, a participar de um congresso. E o líder, porque Beria é georgiano, o convida a conhecer o georgiano mais famoso da época, Stalin, que também tinha nascido na Geórgia anos antes de Beria, de outra geração. Óbvio que Beria não perde a oportunidade para fazer loas, para elogiar Stalin, enfim. Ele retorna para a Geórgia com mais poder e nos
nos anos seguintes vai perseguir, vai matar, vai continuar fazendo esse trabalho lamentável, mas que vai ganhar pontos para ele dentro do partido, e isso vai fazer com que ele fique mais conhecido e mais poderoso. Ele acaba se tornando o chefe do partido na Geórgia, isso permite que às vezes ele consiga encontrar Stalin, a quem ele sempre está fazendo loas, e em 1934 ele é nomeado chefe do partido bolchevique na região transcaucasiana, o que incluía, além da Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão. Em 1935, ele dá um passo fundamental na sua vida. Ele publica um livro. O título é A Organização Bolchevique no Transcáucaso. O livro, evidentemente, é dedicado a Joseph Stalin, o grande líder. Ao longo das páginas, ele vai ficar falando de questões administrativas, enfim, um livro sem a menor relevância, mas aonde ele faz muitos elogios ao grande líder Stalin. Por incrível que pareça, ou talvez nem tão incrível assim, Stalin adorou o livro e mandou chamar Beria. Aqui a gente vai um ano para trás. Em 1934, aconteceu o assassinato de um dos principais líderes bolcheviques em São Petersburgo, Sergei Kirov. Stalin usou esse assassinato para denunciar uma imensa conspiração contra o governo do povo que ele representava e instaurar o terror. Pessoas passaram a ser perseguidas por qualquer motivo, milhares de pessoas foram presas, executadas, enviadas para os gulags na Sibéria, mas muita gente foi morta, inclusive lideranças do partido, pessoas que haviam sido colegas de Stalin nos primeiros momentos do governo soviético, os dois parceiros dele no primeiro triunvirato que ele compôs, enfim, toda e qualquer pessoa que pudesse fazer sombra a Stalin sofreu uma acusação, foi presa, foi torturada. A maior parte dessas pessoas, inclusive, confessava seus crimes e era executada. Estima-se que pelo menos 700 mil pessoas foram mortas, mas existem cálculos de que esse número ultrapassou 1 milhão. Quem comandou esse morticínio foi o chefe da sucessora da Tcheca, a NKVD. O comandante dessa nova organização era Nikolai Ioshev. É claro que para poder promover essa carnificina, ele precisava de homens como Beria, que, claro, aproveitou mais essa oportunidade para promover um mar de sangue na região do Cáucaso. Em 1938, um amigo do Beria, que estava em Moscou, avisou a ele que o nome dele, Beria, estava na lista do Yeshov. O cara tinha, obviamente, matando tanta gente com tanto poder, colocando qualquer pessoa que ele tivesse qualquer cisma também na lista. O Beria entra em pânico e decide dar uma cartada, que pode ser decisiva. Vai para Moscou, procura Stalin e diz para Stalin que ele, o homem que tinha escrito o livro, que Stalin gostava tanto, estava na lista do Yeshov. Stalin diz: não, você não pode de jeito nenhum, você é um grande homem. Stalin, inclusive, diz para Beria que não concordava com toda aquela violência que o Yezhov vinha fazendo, que era coisa da cabeça dele, que o Yezhov era um cara muito exagerado. E aí coloca Beria como vice do Yezhov na NKVD. É claro que em poucos meses, Beria organizou todas as provas necessárias do espírito contra-revolucionário de Yezhov. Ele é acusado de ser um conspirador contra Stalin, é preso, torturado, tem que confessar seus crimes e é executado. A partir daí, Beria é promovido a chefe da estrutura de espionagem, perseguição que acontecia na União Soviética, a NKVD. Com Beria assumindo esse posto, oficialmente terminou o terror. Na prática, o que aconteceu é que os principais líderes bolcheviques, de quem Stalin podia ter qualquer tipo de inveja, preocupação, enfim, já tinham sido eliminados. Portanto, o terror, esse maciço massacre de lideranças, não era mais necessário. Beria assume com plenos poderes e vai implementar em maior escala o que ele já havia feito na Geórgia e no Cáucaso. A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 39, porque poucos dias antes foi assinado um acordo entre a União Soviética e a Alemanha, o famoso acordo Molotov-Ribbentrop, pelo qual ambos se declaravam parceiros, não só não se agrediriam, como dividiam entre si boa parte da Europa. A União Soviética ficaria com a metade leste da Polônia e a Alemanha poderia ocupar a metade oeste. A União Soviética também ficava com os países bálticos, uma obsessão de Stalin, que queria incorporar aquela região. Na época eram 3 países independentes, a Letônia, a Lituânia e a Estônia. Pois bem, no dia 1º de setembro de 39, Hitler invade a Polônia pelo lado ocidental, Poucos dias depois, Stalin invade pelo outro lado. Em poucas semanas, a Polônia estava totalmente ocupada, inclusive havendo um encontro entre os generais nazistas e os generais soviéticos na divisa que eles haviam estabelecido. Em poucas semanas também, o exército soviético invade os países bálticos e os ocupa. Beria vai organizar expurgos em massa, mas não só expurgos. Ele organiza a deportação de dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de lituanos, letões e estonianos de seus países para os confins na Ásia do território da União Soviética e realoca russos para viver nesses países. É uma imensa deportação em massa dos habitantes dos países bálticos.
Na Polônia, a coisa foi mais grave. Stalin queria literalmente fazer desaparecer a Polônia. Para isso, mandou Beria liquidar com todas as lideranças polonesas. Em maio de 1940, sob o comando de Beria, são presos todos os principais líderes intelectuais, religiosos, os generais, os oficiais de maior relevo, pessoas que fizessem parte da elite cultural, social e política da Polônia, e todos eles eram enviados para esse campo de prisioneiros em Katlin, uma região mais ao norte da Polônia. Diariamente, todas as noites, grupos desses homens estavam presos, eram levados para a floresta e sumariamente executados e jogados em valas comuns. Depois da guerra, essa barbaridade foi revelada e descoberta. Estima-se que 22 mil poloneses da elite do seu país foram executados nessa atroz realização de Beria. Estima-se porque foi 21.900 ou 22.100. Não é porque estima-se, porque os corpos estavam lá, infelizmente, os cadáveres foram contados, mas pode ter havido corpos que não estavam mais, alguns corpos que estavam. Foi uma carnificina realizada, uma tentativa de literalmente apagar a existência de um país. Depois da guerra, Beria se ocupou com fazer uma limpeza étnica na região da Crimeia e de lá expulsou os tártaros, que eram ocupantes há muito tempo daquela região, que já fazia parte da União Soviética, mas eles decidiram limpar a área. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas, mulheres, crianças, homens, idosos, morreram, além dos milhares que foram enviados também para o Oriente, para as províncias da Ásia da União Soviética. Outra ação de Beria depois da guerra foi de suspeitar de oficiais e soldados que voltavam da guerra, especialmente os que haviam ficado prisioneiros. A imensa maioria desses homens que tinham ido para a guerra, sobrevivido, ficado em campos de prisioneiros nazistas, que obviamente eles não recebiam bons tratos nesses campos de prisioneiros. Esses homens conseguiram retornar, achavam que iam ser recebidos como heróis e majoritariamente Beria os enviava para os gulags da Sibéria. Mas essas mortes eram todas comandadas por Beria, mas executadas por outras pessoas. Mas tinha pior, não em número, mas em crueldade. Nas suas horas livres, Beria pegava seu motorista, sua limusine e andava pelas ruas de Moscou, especialmente pelos bairros mais afastados. Quando ele via alguma jovem bonita, ele mandava seus assessores falarem com essa moça, com a família dela, e ela era convidada para jantar em sua mansão. Obviamente que todas as moças aceitavam, as famílias imaginavam que seria uma oportunidade, a moça ia, Beria jantava com a moça e depois do jantar levava ela para o seu quarto, aonde ela era estuprada. No dia seguinte, um dos assessores oferecia para a moça flores. Se a moça aceitasse, ela não poderia reclamar, pois havia sido consentido. As moças que não aceitavam as flores, em geral, elas e suas famílias eram deportadas para a Sibéria. Mas a coisa fica pior. Nos anos 90, a Embaixada da Tunísia adquiriu a antiga mansão de Beria e começou uma reforma para instalar lá sua sede, sua embaixada. Durante esta obra, inúmeros corpos de jovens mulheres foram encontrados. Todas elas haviam morrido por estrangulamento. Ou seja, em muitos casos, Beria matava as moças depois de estuprá-las. Stalin, inclusive, sabia disso. Muitos documentos foram revelados com o fim da União Soviética. Era um verdadeiro serial killer. Um homem que não tinha limites para a maldade. Em 1953, Stalin estava envelhecido e paranoico. Suspeitava de todos e de tudo. Portanto, também de Beria. Tudo muda quando no dia 1º de março, Stalin é encontrado em seu quarto, caído no chão, inconsciente, em péssimas circunstâncias. Ele é colocado na cama, ele provavelmente teria sofrido um AVC muito forte. Ninguém é autorizado a entrar. Beria fica a seu lado na cama, pouquíssimos dos líderes mais próximos podem entrar. O médico entra e durante 5 dias, Stalin vai ficar moribundo sem receber tratamento. Todos torciam para que ele morresse e ele vai então passar 5 dias terríveis e morre. Após a morte de Stalin, Beria se coloca como herdeiro de Stalin, diz inclusive que Stalin havia escolhido a ele e começa a promover uma série de mudanças. O homem que havia comandado todo o serviço da pior espécie de Stalin nos últimos anos, que havia mandado matar pessoas, torturar pessoas, deportar pessoas, decide que temos que mudar, temos que fazer agora um governo mais liberal, mais democrático, manda soltar das prisões uma série de prisioneiros políticos, diz que precisa reformar a União Soviética. Declara que a Alemanha precisa ser reunificada, devolve passaporte para uma série de ex-prisioneiros. Enfim, durante 100 dias ele vai liderar o governo, embora não tivesse o cargo. Malenkov e Khrushchev querem de toda maneira serem eles os líderes e também ao mesmo tempo têm medo de que Beria possa eliminá-los. Fica
uma luta de bastidores, até que no dia 16 de junho, uma passeata de um grupo de operários na Alemanha Oriental explode e acaba se tornando um evento com uma imensa quantidade de pessoas saindo às ruas, invadindo os escritórios da União Soviética que ficavam na Alemanha Oriental, perseguição à polícia secreta, enfim, uma imensa confusão. Khrushchev e Malenkov aproveitam essa situação e acusam Beria de ser o responsável, de que as pretensas reformas liberais de Beria estavam provocando toda essa confusão. Khrushchev e Malenkov estimulam o exército contra Beria e o general Zhukov, então, junto com os dois, convoca Beria para uma reunião em seu escritório. Lá, Khrushchev faz um discurso extremamente pesado contra Beria, acusando Beria de ser um traidor, de ser um conspirador, de ter se aliado com o Ocidente, com as forças do Império, enfim, aqueles discursos tradicionais. Beria fica completamente sem palavras, enfim, alguém aperta um botão, a porta abre, entram alguns soldados que prendem Beria. Beria começa a gritar, a pedir perdão, a pedir que salve sua vida, que ele não vai fazer nada. Os homens, naturalmente, não cedem e Beria é arrastado. Exatamente o que aconteceu não se tem certeza, mas sabe-se que Beria foi morto, seu corpo foi queimado e seus restos foram jogados em algum lugar, porque não existe nenhuma sepultura e nenhuma guarda disso. O dia exato que Beria foi morto, ninguém sabe. Porém, o que se sabe é que entre 26 de junho, a data em que ele foi feito prisioneiro e arrastado, e o dia 23 de dezembro foi criado um processo em que Beria foi acusado de traidor. No dia 23 de dezembro aconteceu o julgamento, sem a presença de Beria, e ele foi então considerado culpado das acusações de ser um traidor, um espião do Império, dos inimigos, e condenado à morte. Ele já estava morto com certeza. A versão mais considerada é que ele teria sido sumariamente executado com um tiro na nuca e de que haveria, ainda nesse último momento, suplicado pela sua vida. Súplicas que ele nunca atendeu para os milhões de pessoas que ele havia organizado, comandado e sido responsável pela morte. Não dá para fazer uma conta, mas se a gente pensar nos números de pessoas enviadas para o Gulag, que foi superior a 1,5 milhão de pessoas nesse período, dá para imaginar quantos foram mortos antes sequer de irem para os Gulag. Para você ter uma ideia de que Stalin sabia muito bem com o que ele estava lidando, na conferência de Yalta, que aconteceu logo depois do final da Segunda Guerra e que reuniu Winston Churchill, Franklin Roosevelt e Stalin, para fazer o acerto e a partilha do que aconteceria com a Europa pós Segunda Guerra Mundial. Num certo momento, Beria se aproximou, Stalin apresentou aos outros dois líderes e disse, com um sorriso inclusive, esse é o meu Himmler. Himmler, para quem não lembra, era o responsável pela Gestapo, pelos campos de concentração no governo de Hitler. Ou seja, uma piada de muito mau gosto, mas que era o tipo de humor e o tipo de personalidade que tinha Stalin. E que tinha esse homem, um sádico, assassino serial, psicopata, como seu braço direito para comandar o terror. Laurent Beria, um nome que não ficou para história, mas que não pode ser esquecido pelas atrocidades que cometeu.